Queridos amigos que acompanham o canal, que dia foi hoje? 13 de novembro, quarta-feira, quase batemos um recorde aí, infelizmente um recorde não positivo para o país, mas de acordo com o que falamos no último vídeo e nos dois últimos outros vídeos aí também, né? Infelizmente, a situação da América Latina se complica e tudo leva a crer que o Brasil será o próximo que vai entrar nessa seara infeliz, né, pessoal? Infeliz de problemas aí sociais, revoltas, esse grupo aí que está constantemente em combate, né? É o pessoal lá do Fórum de São Paulo, com a Venezuela, a Argentina aí completamente dominada, tentando entrar, né, nos governos aí também do Chile, Equador, e a parte aí do Brasil e Estados Unidos combatendo, e essa guerra aí, né, que só tem novos capítulos todos os dias, infelizmente. Então, vamos falar sobre isso e novamente o impacto que isso trouxe aos nossos investimentos, fundamentalmente as nossas novas estratégias, tentando tirar aí o máximo de ativos da carteira anticrise que estão em reais para ativos diversos aí, né? Então, vamos detalhar bastante essa questão antes de começar aí a falar nossas notícias principais. Mais uma vez lembrando aí, só nossa comunidade gratuita, demos uma pausa. Certamente a próxima semana vamos aproveitar o feriado aí para incluir todas as pessoas que estão pendentes. Temos também um canal no Patreon pago, exatamente com essa carteira que está sendo remodelada constantemente devido a essas últimas questões. Esperamos aí a crise, a grande crise mundial, que tem todos os indícios que já deveria realmente ter estourado, mas a situação na América Latina realmente tomou uma dianteira, né? E ela pode, para nós brasileiros, ser muito mais perigosa do que a crise mundial. E imaginem, né, se sair primeiro essa crise brasileira e depois a crise mundial, realmente, quem tem ações aí, ou mesmo ativos em real, vai perder muito dinheiro, né, pessoal? Então, esse vídeo ele é fundamental para quem está buscando aí investimentos. Maravilha! Então é isso, e aí para finalizar temos também uma comunidade no Telegram, já temos aí bastante pessoas, quem puder também, quem quiser, entre, compartilhamos aí pensamentos, frases positivas para aguentar tanto problema. Então antes de entrar aí na nossa matéria principal, vamos ler aqui algumas matérias muito interessantes, começando por essa, né, matéria impressa do Valor Econômico. Alibaba vê recorde no Dia dos Solteiros, pessoal. Por que a gente quis trazer essa matéria aqui? Vamos só dar uma lidinha rápida. O gigante chinês Alibaba registrou uma receita de 268 bilhões de yuans, né, que equivale a 38,3 bilhões de dólares, com venda de produtos durante o Dia dos Solteiros, espécie de Black Friday criada pelo grupo. Ocorrendo sempre no dia 11 de novembro, o evento se transformou no maior dia de compras do mundo. O resultado representa um crescimento de cerca de 26% sobre o desempenho do ano passado. Então, o que a gente quis trazer, né, pessoal? Nossa trajetória aí, né, no mercado financeiro. Nós já tivemos oportunidade em outras empresas que trabalhamos de acompanhar o Dia do Solteiro. E só para a gente ter uma ideia do que estamos falando, né, do tamanho gigantesco que é isso, o Dia do Solteiro, apenas esse feriado, né, específico da China, ele equivale a vendas, né, de e-commerce, pelo menos, que foi exatamente a empresa que a gente trabalhou, todos os dias do Brasil, do ano, em um ano, né, você vendem menos do que o Dia do Solteiro chinês. Então, olhem o tamanho do que estamos falando aí, né, da China, dessa nação que cada vez mais cresce e está aos poucos aí pegando a hegemonia norte-americana. Então, só para a gente ter uma ideia do que estamos falando, né, isso vai ser fundamental para a gente entender aí as outras matérias, né. Então, em seguida, exatamente sobre isso que vamos falar. China precisa de estímulos, olha que coisa, né? Ainda que se reconheça os efeitos colaterais e limites de um pacote de estímulo, os riscos de continuidade na desaceleração não apenas da China, mas também em uma economia mundial encaminhada a uma recessão, impõem que o governo o provoque, né? Então, a matéria defende exatamente, né, que como a China já tem aí nitidamente uma desaceleração na sua produção, a China vai ter que começar, na verdade, óbvio que ela já começou há muito tempo, muito mesmo,
a injetar também dinheiro na economia, né, para a economia continuar com o crescimento que foi aí os últimos anos. Então, esse crescimento claramente já está diminuindo bastante, e aí a China já começou a injetar e vai injetar cada vez mais dinheiro, né? Isso é fundamental, pessoal, mais uma vez, para a gente entender que há, né, aquela trinca de produtividade no mundo composta por Estados Unidos, Alemanha e China. São o grande motor do mundo, né? Então, olhem só, né? Assim como a China em um único dia consegue produzir e vender mais do que o Brasil no ano todo, com os Estados Unidos é maior, é até pior, e a Alemanha fica próximo, né? Então, os Estados Unidos está com vários problemas aí, dos ripples que a gente fala, dos yields, de diversas coisas, né? Juros aí muito próximo a zero. A Alemanha já entrou numa recessão declaradamente, e a China agora, com essas notícias aí, que vai ter que começar estímulo para a economia não desacelerar mais ainda, né? Não é para ela não começar a desacelerar. Ela já desacelerou muito, então vai ter que injetar muito mais dinheiro para não parar de vez. Maravilha, pessoal. Então, ainda nessa esteira, né, falando aí da crise mundial novamente, que já deveria ter, obviamente, estourado. A gente falou isso aí no mês inteiro de outubro. Temos uma outra matéria aqui também muito interessante, né? Expectativa para notas soberanas em 2020 é negativa, diz a Moody's, pessoal. A Moody's, hein? Que coisa, né? Exatamente a empresa, novamente, naquele filme maravilhoso, A Grande Aposta, Big Short. Empresa que, mesmo com todo o cenário aí do mercado mundial estando destroçado já naquela época, é uma empresa que não baixou aí a nota, né, das empresas que deveriam ter baixado realmente. Então, imaginem, é mais uma amostra, né, que mesmo depois da crise ela ainda não tinha baixado as notas das empresas. Então, se agora, novamente, que a crise ainda não estourou, né, nos índices, ela já está abaixando essas notas, imaginem realmente quando a crise estourar, né? É algo muito, muito, muito pesado aí. Vamos ler uma parte aqui muito interessante. A Moody's afirma ainda que, em todo o mundo, um tom cada vez mais populista está minando a eficácia das políticas domésticas, enfraquecendo a força institucional e aumentando os riscos sociais e de governança. A erosão no consenso geopolítico tem se refletido no aumento das tensões políticas domésticas, particularmente nas democracias ocidentais. Olha aí, hein? Essas tensões e as políticas não ortodoxas, ou a inércia política que elas originam, têm em comum suas implicações prejudiciais para a eficácia das instituições formuladoras de políticas. Então, como a gente leu, né, pessoal, no último vídeo, temos diversos países aí que nem ao menos um governo conseguem fechar, né? Espanha, Israel, o Brexit, que está tirando um primeiro-ministro atrás do outro. E, por incrível que pareça, né, contra a história aí, a gente no Ocidente sempre tem a ideia que a liberdade, né, guia os povos e faz eles crescerem. É exatamente o contrário que está ocorrendo, né? Então, os países aí do Oriente, com toda a firmeza, né, que eles têm em tudo, né, flexibilidade zero, eles estão então conseguindo fechar poderes e produções. A China com todo o autoritarismo, a Rússia, né, com Putin lá, que é praticamente o imperador, estão conseguindo vencer o Ocidente, exatamente porque o Ocidente, né, ficou aí muito, abriu para muitas questões e enfim, né, e criou uma geração muito fraca de pessoas, né, jovens, infelizmente aí com mente fraca, palavras doem, e é exatamente esse reflexo que nós já estamos vendo, né? Então ele continua ali. Na América Latina, a Moody's chama atenção para o aumento das demandas sociais em meio a um cenário de desaceleração do crescimento e elevada desigualdade de renda, o que limita o espaço para a adoção de reformas e de medidas fiscais que reforcem as contas públicas e impulsionem o crescimento. Peru, Chile e Equador têm visto ondas de protesto. Na Argentina, o default desencadeado pelo aumento no apoio ao candidato populista vitorioso nas eleições presidenciais deixou claro novamente a fragilidade das instituições do país. No México, a agência diz que os efeitos da mudança na direção das políticas do governo López Obrador ainda precisam ser analisados, dado o contraste entre a postura fiscal conservadora e a retórica populista. O relatório não cita especificamente o Brasil, que tem um rente BA2 pela Moody's, com perspectiva estável. Então, gente, isso aí vem completamente, né, em encontro aí o que a gente vai falar, que novamente é a nossa grande
é o nosso grande temor, né, que algo na América Latina, todo esse problema da América Latina comece aí a cutucar o Brasil, né? Então, só antes da gente entrar novamente aí na questão brasileira, olhem aí, né, esse gráfico é incrível também, o balanço aí do Federal Reserve, quanto que já aumentou aí com, né, aqueles movimentos que eles falam que não é um quantitative easing, mas a gente já falou diversas vezes que obviamente é, e as injeções de dinheiro de Ripples, que está cada vez maior, né? Então, em fevereiro de 2020, pessoal, olha que coisa extraordinária, né? Em fevereiro de 2020, o balanço do Fed vai encostar ali no que estava depois da crise de 2008, gente. Isso é muito importante a gente entender, que é o que a gente sempre fala. Por que a próxima crise mundial vai ser a maior de todas, aí, de todos os tempos? Né? Exatamente porque quando você tem uma crise no horizonte como essa, o Federal Reserve começa a fazer, os bancos do mundo todo, né, começam a despejar muito dinheiro nas economias, e aí tentando trazer um investimento novamente, em um momento que tudo que eles podem fazer, eles já estão fazendo sem que a crise seja declarada nos mercados e nos índices, né? Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Imagine lá, essa crise demora até fevereiro de 2020. No momento que estourar, o Fed já fez, né? Já usou todo o arsenal que tinha. Então, o que poderá ser feito? Né? Só realmente uma reestruturação mundial vai poder ajudar de alguma forma. Maravilha! Então vamos novamente entrar aí, agora sim, vamos entrar no pesado, né? Na matéria quente. Então olhem aí o gráfico de hoje do câmbio, como o câmbio subiu novamente por tudo que a gente sempre fala. Não dá mais para enganar realmente, né? Olhem aí uma subida histórica, mas calma lá que ainda não bateu, né? A máxima histórica, está muito próximo mesmo. Então olhem essa matéria, dólar tem segunda maior cotação da história, no fechamento com incerteza comercial e ruídos na América Latina. O dólar voltou a fechar em alta ante o real nesta quarta-feira, na segunda maior cotação histórica para o encerramento de sessão no mercado à vista. No dia de maior cautela, mercado de câmbio na América Latina. Analistas não descartam que seja questão de tempo a moeda bater um novo recorde de fechamento, mas ressalvam que o nível de 4,20 ainda funciona como uma forte resistência. A gente no dia de hoje, gente, falou diversas vezes aí, no momento que o dólar realmente quebrar essa resistência de 4,20, vai ser muito difícil realmente para o Brasil, para a economia brasileira e até mesmo para o Banco Central segurar altas maiores, né? Mas, novamente, gente, só com o que aconteceu hoje lá, Bolívia, né? Então falamos aí diversos países que estão com um pessoal mais progressista, realmente trazendo aí um certo distúrbio social. E na Bolívia, ao contrário, né? Estava exatamente esse pessoal aí do Fórum de São Paulo, foi tirado e está um vácuo enorme de poder, trazendo novamente uma grande instabilidade. E a questão da Venezuela, né? Houve uma invasão aí no consulado da Venezuela no Brasil, uma peça, né, de teatro horrorosa, né, gente? É aquilo que a gente sempre fala, né? Se vai fazer alguma coisa, faz direito, pelo menos, né? Então, foi mais uma peça aí bem ridícula da nossa, né, diplomacia, própria história do Brasil, ridículo. Então, isso é pior, né, gente? Porque, assim, não mostra nem um lado nem o outro, né? O que aconteceu, ninguém sabe direito. Então, é a instabilidade, pessoal, é a instabilidade que nos fez até mudar a nossa estratégia. Então, é fundamental termos isso em mente. Então, isso é uma figura, né, que compartilhamos ali ao longo do dia. Queridos amigos, hoje não temos vídeo, né, porque tomamos uma gongada do YouTube pela matéria mostrada do Josias de Souza, né, direitos autorais. Então isso é muito interessante também, só da gente ter colocado aquele pequeno trecho de 2 minutos, tomamos um strike ali do YouTube, mas tudo bem. Mas não tem problema, precisávamos mostrar aquela matéria vindo de uma opinião fora do canal, então valeu a pena. Vamos informando a todos pelos canais no WhatsApp e compartilhar os primeiros passos para quem quer começar a alocar uma pequena parte do patrimônio em criptomoedas. Olha só, pessoal, uma vez que o cenário local continua extremamente instável e as últimas repercussões econômicas podem impactar o real com toda a força. Então, gente, mais uma vez, né, perto aí dos nossos vizinhos, irmãos aí, Argentina e Venezuela, temos, né, uma análise já fundamentalista mostrando que os bancos centrais adulteram muito os câmbios em dólar, então, sendo local realmente, os bitcoins, aí, as criptomoedas se tornam
né, um ativo que nós não temos nem escolha, temos que investir realmente, porque já tem uma questão histórica e dados fundamentalistas mesmo para apoiar nessa decisão. Então continuamos ali, né? Mais um dia bem estranho nos mercados de capitais. Fora loucura internacional, Alemanha em recessão declarada, Estados Unidos injetando mais dinheiro e China com desaceleração econômica. A tensão aumenta na América Latina com a instabilidade na Bolívia e o incidente diplomático na embaixada de Venezuela. Ambos lados avançam, Fórum de São Paulo versus Estados Unidos e Brasil. Resultado, queda na Bolsa, mesmo em meio a euforia insana, né, da Bolsa nas últimas semanas aí, e dólar subindo frente ao real. Continuamos na nossa estratégia, carteira anticrise, moedas e metais, pozinhos de put e as primeiras operações bem baixas com criptos, né? Então, já começamos a introduzir, né, esse mundo aí das criptomoedas para os nossos seguidores. Então, para deixar bem claro, né, gente, em relação às criptos, qual empresa confiar? A resposta é simples, nenhuma, né? Então, com 20 anos de mercado, nos mostram que a empresa alguma é 100% confiável. Apenas bancos too big to fail, né? Mas por quê, gente? Porque esses bancos são bonzinhos, né? Não. Porque são bancos tão enormes, mas tão enormes, que os governos, né, dos países, eles compram títulos podres que tiverem para não deixar esses bancos quebrarem, né? Com dinheiro, lógico, né, do povo. Então, maravilha. Como fazer então? Infelizmente, o cenário atual não nos permite não investir mais em criptos. Então, escolhemos as seguintes empresas para iniciar os investimentos. Novamente, pouca quantidade, de forma bem meticulosa, para em breve tirar esse percentual e deixar numa cold wallet. Ou seja, longe do domínio de outras empresas. Mas, por enquanto, quem tiver interesse pode se cadastrar em uma delas. Os detalhes serão divulgados no final de semana para os nossos associados do Patreon. Então são essas três empresas, né, pessoal? Basicamente o mercado Bitcoin, a Binance e a XDEX, né? Ou XDEX aí. Isso é só uma introdução, tá, gente? Eu sei que vai gerar bastante discussão aí, mas é só uma introdução. A gente vai fazer diversos vídeos mostrando quais são as Bitcoins que a gente vai investir, quais são as empresas mais confiáveis, menos, o que está no Brasil, o que está fora, o que, né? Num caso aí de um problema extremo, como que faria para tirar esse dinheiro também e ir para outro país, esse tipo de coisa. Aí para finalizar a gente deixou bem claro, né, mas como sempre fazemos, jamais deixaremos nossos seguidores não Patreon, ou seja, os gratuitos, né, na mão. Riscos, detalhes, empresas, moedas, vamos compartilhar toda a parte teórica de graça. Para o Patreon ficará como sempre costumamos fazer, a parte de aplicação prática, apenas para dar um exemplo de como estamos alocando nosso patrimônio. Fiquem ligados, né, gente? Então, mais uma vez, tudo que a gente está vendo acontecer, né, não tem como realmente. A gente precisa de cada vez menos dinheiro que possa ser impactado pelo câmbio. Está muito claro aí que essas tensões elas vão fazer o real realmente ser desvalorizado. E se não for aí com o dólar, a gente realmente tem que buscar outras formas, né? E o Bitcoin se faz necessário mesmo nesse momento. Maravilha, pessoal. Então, espero que tenham gostado. Trouxemos aí o máximo de informação que pudemos. Fiquem ligados, mais uma vez. Quem puder, entre no Patreon para fazer uma carteira muito poderosa aí, para quando esse momento muito esperado de crise aí finalmente estourar, as pessoas ficarem tranquilas. Entrem no nosso Telegram, curtam nosso vídeo, nosso canal, cliquem no sininho para receber as novidades. Um grande abraço!